Olá, nós estamos na Câmara Municipal de Curitiba. Nossa mesa é grande por uma razão muito simples. É como se aqui estivessem 21.409 eleitores que elegeram os vereadores Ailton Araújo, presidente da Casa, Paulo Salamuni, ex-presidente, e a professora Josete. Eu represento o IEMAP, o nosso Instituto Elias Matarassada de Práticas Profissionais, e nós vamos discutir hoje um tema que está aí bastante em voga, que é a questão da redução dos subsídios ou salários dos vereadores. Começou no interior do Paraná, em Santo Antônio da Platina, e me parece que já está chegando em Curitiba. Comigo, aqui, a jornalista Adriane Werner. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos às suas considerações e ao seu comando. Ok, muito obrigada, doutor Elias. Para mim é uma honra participar dessa importante conversa aqui com três representantes da nossa querida cidade de Curitiba. E é claro, então nós começamos. Presidente, gostaria de ouvir do senhor as suas considerações iniciais. Como é que o senhor recebeu, como é que a Casa recebeu essas discussões, essas ideias de redução dos salários dos vereadores de Curitiba, a proposta que chegou à mídia de reduzir para R$ 1.500 o salário dos vereadores da capital? Olá, inicialmente recebemos de bom grado. Agora, consideramos que a proposta de R$ 1.500 não deixa de ser, até certo ponto, ridícula e até descaracteriza o trabalho e a inteligência dos nossos vereadores. Afinal de contas, Curitiba tem representantes que fazem tudo pela sua cidade e por bem representar os seus eleitores. A gente lamenta que, por falta de informação, às vezes a gente seja cobrado. Mais importante do que discutir salário inicialmente seria discutir as atividades que é desenvolvida pelos nossos vereadores. Muito bem, doutor Elias. Bom, eu quero saber a opinião do nosso ex-presidente Paulo Salamuni. Hoje, a Câmara Municipal de Curitiba é uma Câmara absolutamente transparente, enxuta, e nunca é demais lembrar, ela é responsável por 1.800.000 habitantes na cidade, por um orçamento de quase 8 bilhões de reais, e os vereadores têm um papel relevante, porque uma casa legislativa como uma Câmara Municipal, seja ela onde for, de que tamanho for, é a representação da liberdade, da democracia, da república, uma democracia representativa. É óbvio que se você tem em alguns lugares distorções ou exageros, é preciso que se coíba, que se discuta, que se apresente isso para a sociedade. Mas estes exageros hoje não residem na Câmara de Curitiba. Na Câmara de Curitiba hoje há uma necessidade de uma dedicação exclusiva do vereador, não há horário. Nós temos sessões segundas, terças e quartas, das 9 às 13 horas, via de regra. No período da tarde, reunião das comissões permanentes, são 10 comissões permanentes. Depois nós temos as audiências públicas, tem os acompanhamentos dos procedimentos de fiscalização e legislação junto ao Poder Executivo. Então, de modo que a Câmara Municipal de Curitiba hoje é uma Câmara que eu ouso dizer que se o povo não tem motivo, talvez até ainda não tenha, para se orgulhar da sua Câmara, não tem nenhum motivo para se envergonhar. Poderíamos até chegar a uma conclusão que poderia ser voluntário este trabalho, então, do vereador ou da vereadora. Já surgiram discussões nesse sentido também, né? Que tipo de representação nós teríamos aqui? Que tipo? Talvez de interesses inconfessos, escusos, pouco republicanos para a subsistência, tráfico de influência, é isto? Ou voltaríamos até a casa dos barões, dos coronéis, dos bem abastados? Que tipo de representação seria esta para a cidade de Curitiba? O subsídio hoje do vereador da cidade de Curitiba, ele é absolutamente compatível com o trabalho que faz, é compatível com o orçamento da cidade, com o tamanho da cidade, e aquém de outras carreiras de Estado. Depois que a senhora foi eleita, mudou muito sua vida? Como que é? É vereador só naquele momento
da discussão ali no plenário, ou dorme vereador, acorda vereador? Como é o seu dia a dia, professora Josete, depois que a senhora entrou nesse mundo da Câmara Municipal de Curitiba representando os cidadãos? Obviamente, minha vida mudou. Né? Eu sou uma cidadã comum, né? Diferente de muitos que têm uma história familiar na política. Minha mãe era professora das séries iniciais, meu pai é alfaiate, e não temos nenhum histórico de ter, né, qualquer parente na política. E obviamente, a minha vida mudou muito. Uma questão é você ser um cidadão comum, professora da rede municipal com 2 padrões, trabalhava muito, com certeza, exercendo a minha função como professora, obviamente com 2 padrões, 8 horas diárias, mais o trabalho que muitas vezes nós, professores e professoras, levamos para casa. Mas a função de vereadora me exige muito mais do que exigia. Diferente dessa discussão que eu já ouvi alguns dizerem, o vereador trabalha só no dia da sessão. Então, em Curitiba, o vereador e a vereadora trabalham de segunda, terça e quarta, das 9 à 1 da tarde ou das 9 ao meio-dia. Pronto, então é absurdo, né? O seu salário ser em torno de R$15 mil, líquido em torno de R$10 mil. Primeiro, o vereador Salamuni já esclareceu qual é o papel e a função do vereador. Então, só por aí a gente já pode ver que o trabalho do vereador não se resume a comparecer a 3 sessões durante a semana. Seria possível, vereadora, ter uma outra atividade profissional paralela ao trabalho de vereador? Eu acredito que não. Se eu quero ser uma vereadora de fato e acompanhar todos os aspectos que exigem a minha função, eu acredito que não. Tanto é que eu poderia optar, por exemplo, por estar um padrão na sala de aula, né? Mas é incompatível. Ou eu seria uma péssima professora ou uma péssima vereadora. Para eu participar de uma comissão, eu tenho que estudar o projeto para saber qual vai ser meu posicionamento. Ou se eu sou relatora do projeto, eu tenho que estudar, tenho que ter assessoria para isso. Então, diferente do que alguns acham que assessor não faz nada, né? Ao contrário, o vereador que tem um trabalho sério precisa de uma assessoria séria que estude também. Então, eu tenho que ter assessoria jurídica, tenho que ter uma assessoria na área do orçamento, na área econômica e dos temas que eu debato, né? Como é o caso da educação, do serviço público, enfim, a infância e adolescência, os diversos temas que eu priorizo, porque se a gente for analisar, tem muitos outros temas que nos exigem, né? Tem leis importantíssimas que passam pela casa e exigem que nós possamos conhecê-las para debater e ver se é possível aprimorá-las, né? O vereador que de fato tem compromisso, ele trabalha e trabalha muito. Então, eu fico muito preocupada, né, com algumas avaliações muito rasas. É a mesma coisa que eu pegar uma profissão. Eu, professora, ou um médico, um dentista, enfim, um engenheiro. Em todas as profissões eu tenho os bons profissionais e outros que não o são. Então eu vou dizer que o médico tem que ganhar mal porque aconteceu um problema com o médico X e o seu paciente faleceu ou teve vários problemas com seus pacientes. Acho que ninguém faz esse raciocínio. Acho que todo mundo pensa, o médico tem que ser bem remunerado para fazer um trabalho de qualidade e atender bem a população, né? Principalmente se for um médico do SUS, da saúde pública, que atende aqueles que de fato precisam. Então, assim, eu acho que esses aspectos são elementos importantes para a gente fazer essa reflexão. Então, um bom trabalho não tem dinheiro que pague. E um mau trabalho de graça acaba saindo caro. Inclusive, em cima do que foi colocado pela nossa querida jornalista Adriane, nós aqui é até um exemplo muito claro nosso. Por exemplo, os 3 que estão nesta mesa, embora o nosso professor Ailton já mais experiente, já está jubilado ou aposentado, nós 3, coincidentemente, somos do Serviço Público Municipal e requeremos esta condição por concurso público. Os 3, cada um na sua área. Então, um exemplo claro, às vezes, para as pessoas entenderem. Por exemplo, a lei orgânica, que é a nossa Constituição, por exemplo, me permitiria, como permitiria a professora Josete, se o tempo permitisse equacionar este tempo, de que eu exercesse parte, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse condição de vir às sessões e às reuniões das comissões. Então eu poderia optar em ser vereador e procurador no outro período.
e acumular os vencimentos. Como a professora poderia Como ser a professora poderia ser professora num período, em cima do raciocínio que a professora Josete faz, é o mesmo que eu faço. O que aconteceria? Primeiro, acumularia o vencimento e não conseguiria, em hipótese alguma, por tudo isso que nós estamos raciocinando, acumular o trabalho. Ou faria os dois mal feitos. Nem o meu trabalho como procurador do município, nem o meu trabalho como vereador. E apenas acumularia. Se me permite, seria vereador de um mandato só. Pois é. Que Bom, seria mandato isso, de volta para casa. exatamente. Diante disso, veja que situação sui generis. E contra fatos concretos, aqui um grande causídico, não há argumentos, embora muitos tentem achar. Eu tinha que optar. Então, quando me elegi pela primeira vez, aí eu precisava optar. Eu tiro uma licença, que é a mesma que a vereadora Josete tira, para o exercício de mandato eletivo, previsto constitucionalmente, essa licença. Bom, tirei. E faço a opção pelo vencimento. Eu posso optar pelo de lá ou pelo de cá. A guisa de exemplo, há alguns anos atrás, isso já faz alguns anos, talvez quase 20 anos para mais, quando eu entrei aqui, o vencimento de procurador e o subsídio de vereador, o de vereador dava uma média de 6 ou 7 vezes mais do que o vencimento do procurador. E hoje perde. Então, eu nem titubeei, ia estar aqui, fiz a opção por aqui, tudo certo, não acumulei, sem vencimentos lá. Bom, hoje, passados 15, 20 anos, pelo trabalho da própria Câmara Municipal, que aprovou recentemente todo o plano de carreira do magistério, o plano de carreira da Guarda Municipal. Hoje encontrei alguns guardas na conferência que estivemos de manhã, antes de iniciar, nos agradeceram profundamente pela reestruturada que nós demos à nossa força policial cidadã aqui. Todo o vencimento do procurador hoje é maior do que o de vereador aqui. Mas eu mesmo assim, e ainda coerentemente, faço a opção por aqui porque eu estou aqui, para ser coerente com a minha própria história. Quanto vale ser um vereador? Eu acho que vale na medida do seu trabalho, né? Eu acho que ele tem que ser bem pago para ter responsabilidade, para não se corromper, e a sociedade tem que cobrar o seu trabalho. Presidente, há alguns anos a Câmara Municipal foi alvo de muitas polêmicas, de muitas denúncias, de desvio de dinheiro público, e nos parece que hoje ela caminha realmente muito para a transparência. Uma eventual redução nos salários poderia baixar a guarda ou abrir as portas para uma entrada de interesses escusos, tentativas de corrupção? Dependendo de quem não tem caráter, sim. Ser corrupto, deixar de ser corrupto, depende da oportunidade. Mas é evidente que ficaria mais suscetível porque as pressões seriam grandes e não faltariam oportunidades para se fazerem negociações. E o que queria acontecer? Aqueles que mais precisam de governo, aqueles que mais precisam de representantes, ficariam sem seus representantes, que teriam representantes aqui, aqueles que têm a força do poder econômico. Ou eles estariam aqui, ou eles estariam bancando alguém para defender os seus interesses. E quem defenderia os interesses da população? Aqui há que se perguntar, sem nenhum exagero, qual é o preço da democracia? Qual é o preço? Então, se for a título de uma economia burra, então se fecha a Câmara e economiza 140 milhões por ano. Aí você fecha a Casa do Povo e amanhã a imprensa está fechada. Aí amanhã a empresa está confiscada. Aí amanhã os tiranos é que ditam as normas, sem que ninguém possa se manifestar pela rede social, pela imprensa, na praça pública, em reuniões. Nós já vimos esse filme. Aí, e é muito triste. E eu acho que esses é que não viram este filme, ou apenas souberam muito en passant, é que não têm ideia do que é o preço da liberdade. O que não justifica, obviamente, atitudes individuais praticadas por este ou por aquele vereador e tal. Ou seja, se tem um vírus na cabeça, para curar o vírus tem duas formas. Ou você vai atrás desse vírus ou corta a cabeça. Você pode cortar a cabeça, cura o vírus e mata o paciente.
Então, é só para dizer que a diminuição do subsídio de vereador não significa necessariamente economia para a população. Nós temos que ver aonde esses recursos, onde e como estão sendo empregados. Eu creio que, claro, essa matéria é apaixonante, é uma matéria que desperta bastante interesse, muitas vertentes de discussão. Mas eu tenho aqui uma reflexão, marchando talvez até para o final do nosso momento de esclarecimento. Os senhores e a senhora acham que o eleitor curitibano, Curitiba é uma espécie, é considerada como uma cidade de primeiro mundo, é a maior cidade do estado do Paraná. Estamos... Recentemente ganhou o prêmio de governança pela revista Exame, por inovações tecnológicas. Perfeito. Então, uma cidade tida como de primeiro mundo, aí beirando 2 milhões de habitantes, tirando a região metropolitana. Que tem, mas... Eu pergunto, o eleitor curitibano, o cidadão curitibano é politizado? Está à altura, digamos assim, de compreender essa discussão mais tecnicamente do que aconteceu em Santo Antônio da Platina e outras cidades menores? Ou seja, o que seria bom para lá poderia ser aplicado a uma cidade que tem 2 milhões de habitantes, com todas essas necessidades decorrentes dessa densidade populacional? Eu acredito que não, né? Eu acho que não há muita diferença. Até porque a nossa democracia ela é muito recente. Esse é de 89 para cá o maior período que nós temos, né, com eleições diretas para presidente, né? Então a nossa democracia ela é embrionária. Nós temos que buscar mecanismos de participação popular. E muitas vezes nós temos os mecanismos e a população não participa. Nos conselhos, nas audiências públicas, né? Na prestação de contas do município. Então, eu acredito que nós temos que criar uma cultura de participação, né? Quando me perguntaram a primeira vez sobre a questão dos salários, eu falei, os subsídios, né? Eu falei, olha, tem um debate que eu acho que é mais pertinente, que é garantir que as sessões fossem à noite, para que a população pudesse participar e acompanhar, conhecer o vereador que votou. Ou se votou e não elegeu, conhecer os vereadores que estão naquele momento para saber se na próxima eleição tem algum deles que merece essa reeleição ou não, ou qual é o perfil, ou como ele acha que um vereador deveria atuar e a partir disso ele poder fazer sua escolha. Pessoal lá de Santo Antônio da Platina, que determinou a redução do salário, ela exerceu a sua cidadania e creio que até se justificou. Porque, entendam, uma reunião por semana à noite não impede ninguém de exercer a sua atividade normal e ficar fora da dependência de ter um subsídio para poder sobreviver. Então, estava muito elevado. E eu creio na capacidade de discernimento do curitibano, de que deve estar refletindo a respeito inicialmente da redução, que foi absurda, certo? Sem avaliar os benefícios que a Câmara traz para a cidade de Curitiba. Temos aí, como falou o vereador Salamone, um orçamento de 8 bilhões. Quem vai autorizar o prefeito a gastar esse dinheiro? Quem vai fiscalizar o gasto? Quem vai fiscalizar o gasto desse dinheiro? A população não sabe que tem que passar por aqui. Somos a porta de entrada dos problemas. O lado positivo de toda essa cobrança, como disse a professora Josete, é que nós estamos aprendendo a cidadania, né, vereador? E exercendo na medida em que reivindicamos os nossos direitos e o fazemos na medida correta. Muito bem, muito obrigada a todos os vereadores. Mais algum recado final aos curitibanos? É importante deixar claro o seguinte: hoje a Câmara de Curitiba é uma Câmara absolutamente transparente enquanto instituição, saiu definitivamente das páginas policiais. Obviamente que cada vereador, o vereador é responsável pelos seus atos individuais. Enquanto instituição, ela está isenta de qualquer problema de mal feito, de corrupção. O subsídio do vereador, então, poderia estar em torno de 23 mil aqui, se levasse ao pé da letra a questão constitucional dos 75% que ganham deputado estadual. Está bem aquém, e ele só tem o reajuste quando o servidor público tem o reajuste
anual no mesmo patamar do servidor público da cidade de Curitiba. Fico honrado de ter também tido esta oportunidade. Eu creio que isto também é um exercício de cidadania, é uma questão de civismo. O que nós estamos fazendo aqui é um interesse público relevantíssimo. Todos nós estamos honrados e esperamos estar contribuindo com você, que irá fazer a sua avaliação e analisar racionalmente. Não se pode trabalhar com temas de maneira muito assim superficial. Nós temos que aprofundar tudo, afinal, não fomos nós que construímos este modelo de democracia. Isto já vem de muitos anos como uma evolução da civilização. Eu quero agradecer e dizer que fiquei muito honrado também com a acolhida de todos os senhores e senhora.